Olá, bem-vindo ao nosso Centro de Evangelização Online. Eu me chamo Lidiane, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. Essa é uma grande iniciativa e inspiração divina para levar a você, à tua casa, aquilo que nós temos no nosso Centro de Evangelização. Mas já que estamos impossibilitados de ir aos nossos centros, o centro vem até você. E nós, com alegria, te acolhemos nesse curso que nós damos início hoje, é o nosso primeiro encontro. No total serão 3 encontros, 3 semanas do curso Como Transformar a Sua Dor em Amor. Um curso que faz muito sentido para este tempo de pandemia. Quantos de nós temos sofrido? Aliás, todos nós temos sofrido. O que muda de um para o outro é a maneira como a gente sofre, porque muda a nossa percepção sobre o que é o sofrimento. O conhecimento acerca do que é o sofrimento é o que de fato vai dando sentido e com a graça de Deus, com a ação do Espírito, faz com que nós transformemos toda a dor que advém desse sofrimento em amor. Então, seja muito bem-vindo. Eu queria dizer para você, se você ainda não se inscreveu, é muito importante que você o faça para que a gente saiba quem você é, para que a gente possa chegar até você e você também se achegar a nós nas suas dúvidas, nas suas necessidades. Então você vá até o link que tem aqui na descrição do nosso vídeo e faça a sua inscrição se você ainda não o fez. A primeira pergunta então é: por que a gente sofre? E para entender por que a gente sofre, a gente precisa entender o que nós somos. Esse ser, esse ente que sofre, quem é? E aí eu queria começar então falando com vocês sobre a dimensão desse plano original do amor de Deus por nós. Deus é amor e em sua infinita capacidade de amar, deseja dar-se para o homem e por isso cria o homem. Antes de criar ainda esse homem, dá um ambiente propício para que ele possa viver, se desenvolver, crescer, se multiplicar. Então Deus vai criando todo um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento da humanidade. Cria o homem, o cria homem e mulher. Cria este ser à sua imagem e semelhança. Nós sabemos que a teologia nos diz, que o homem é a coroação de todo o processo de criação de Deus. O homem é o único ente criado por Deus à sua imagem e semelhança. E ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos criados para nos dar em amor e para receber o dom que é o outro. Deus nos cria enquanto dom. Nos cria para sermos dons uns para os outros. Eu me faço dom e também acolho o dom que é o outro. Dessa forma, existe toda uma harmonia na criação original. E com o que vai acontecer que rompe com essa harmonia? A dimensão do pecado. E eu queria que você pegasse comigo a sua Bíblia em Gênesis 3 e vamos juntos ler e meditar um pouquinho acerca do pecado original e as suas consequências. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus,
Tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor disse a Eva: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então aqui a gente vê que todo aquele plano de harmonia entra em desarmonia. A partir do pecado original acontecerá toda a desarmonia. E por que essa desarmonia acontece? Porque o homem e a mulher quiseram ser como Deus. Por isso eles tomaram o fruto. Tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal significa que agora eles são conhecedores do bem e do mal, não mais conhecedores do sumo bem somente, que é Deus. E aí a primeira reação imediata vai ser o quê? A fuga de Deus. Eles se escondem, o afastamento de Deus. Eles têm medo, temem o que é que Deus fará com eles e se afastam e se escondem de Deus. Deus, ao contrário, não foge do homem, Deus o busca. Além de buscar esse homem, Deus conversa, Deus entra num diálogo com o homem, pergunta para ele o que ele fez, pergunta para a mulher o que ela fez. Então Deus dialoga com o homem para que o homem possa tomar consciência de que ele tem responsabilidades dentro do plano da criação. Porque se a gente voltar um capítulo antes, Deus diz ao homem o que é que o homem precisa fazer. Deus delega a criação aos cuidados do homem. Então, à medida em que o homem peca desobedecendo a Deus, ele precisa se conscientizar, sim, de fato, de quais são as suas responsabilidades, inclusive a responsabilidade diante de um ato de desobediência a Deus. E Deus em nenhum momento amaldiçoa o homem. Às vezes a gente tem a impressão de que, uma impressão muito equivocada, de que o sofrimento seria uma maldição divina, que toda a dor ela é como um castigo divino. E ao contrário, a palavra ela nos diz que Deus busca o homem, dialoga com o homem e em nenhum momento Deus amaldiçoa esse homem. Deus não rouba, não tira desse homem a identidade que ele deu a esse homem, a dignidade. Deus não tira desse homem a sua grande característica de ser imagem e semelhança de Deus. Deus não tira ao homem ainda a dimensão dele ser criado dom, para dar-se e receber o dom que é o outro. Então Deus não muda, Deus não volta atrás na sua criação. Deus cria o homem bom, belo, justo, nobre. O homem escolhe o não bom, o não belo, o não justo e o não nobre. E a partir do momento em que o homem faz essa busca, a desarmonia na ordem da criação está instaurada. E aí, ainda assim, o homem não perde a identidade de quem ele é. O homem é capaz de chegar a Deus, continua sendo capaz de chegar a Deus. E o pecado não muda em nada o olhar que Deus tem sobre nós. E acho que a grande parábola que ilustra muito isso é a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo, né? Que alguns conhecem com a mesma parábola com nomes diferentes. Aquele pai que é misericordioso, aquele pai que todos os dias espera o filho voltar para casa. Então,
o olhar de Deus sobre nós não muda absolutamente nada com o pecado original. Quem muda é o coração do homem. Quem muda é o homem, não na sua essência, não na sua identidade mais profunda, não no seu ser, imagem e semelhança de Deus. Mas agora o homem está sujeito às intempéries naturais. A gente diz, né, queria destacar aqui uma segunda consequência do pecado é a perda dos dons preternaturais, da imortalidade, impecabilidade e impassibilidade. Então o homem foi criado imortal. O homem não conheceria a morte se não fosse o pecado original. O homem não nasceu para pecar, não foi criado pecador. Ele foi criado com o dom da impecabilidade. Mas aí, a partir do momento em que peca pela primeira vez, agora é tomado pelo pecado. E também o homem não foi criado para a impassibilidade. O homem não foi criado para conhecer o sofrimento. O sofrimento, ele é consequência do pecado original. Enfim, diante disso que foi dito, você pode se perguntar, tá, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não estava lá, eu não estava no Éden, eu não era nem Adão nem Eva, por que é que eu sofro? E aí é uma característica dessa dimensão da humanidade como um único organismo espiritual. Todo bem que um homem faz atinge a humanidade toda. Todo mal que um homem faz atinge a humanidade toda. Nós, a humanidade, existe em nós essa dimensão de unidade. Nós somos um organismo espiritual. E aí, se os nossos pais pecaram, todos nós pecamos. E esse pecado ele é passado de geração em geração. E aí aquilo que não era, na ordem original, né, no plano original divino, aquilo que não era um dado acerca da natureza humana, com a perspectiva de desarmonia do pecado passa a ser. E aí todos os homens sofrem. E aí passa a ser inerente à condição humana o sofrimento, a miséria, o distanciamento de Deus. Então todos nós trazemos em nós esta marca desse pecado original, certo? Eu peco, tu pecas, ele peca, e aí o que acontece? Então aquela dor que já é do sofrimento de Deus, a dor que existe porque eu perdi os meus dons preternaturais, a dor provocada também pelo pecado do outro. Então eu tenho esse sofrimento que ele é consequência de um afastamento de Deus, e essa é a maior causa do nosso sofrimento, nos afastarmos de Deus, mas também consequências do pecado original que nós trazemos e nascemos com ele, e também o sofrimento que o pecado do outro não impõe entre aspas, né? Mas eu sofro as consequências do pecado do outro. Alguém hoje que não partilha, e porque ele não partilha, alguém padece, então é um pecado que provoca o sofrimento no outro ser humano. E aí eu tô falando uma dimensão material, mas ela pode se estender em outras esferas também, certo? Dito isso, nós vamos agora para um outro momento que é refletir então sobre a própria vivência do sofrimento em si. E como é que eu vou viver, se eu sofro, se todos sofrem, se é inerente à condição humana o sofrimento, como é que eu posso viver bem este sofrimento? Se você prestar atenção, o nome do nosso curso não é Pare de Sofrer. O nome do nosso curso é Como Transformar a Dor em Amor. Porque a dor que é provocada pelo sofrimento, esta dor, ela pode ser maior ou menor na medida em que você vai dando significado e sentido àquele sofrimento que você passa, que você vive. E aí, na vivência desse sofrimento, a grande ajuda é a saída de si. O sair de si é, sem dúvida, a maior ajuda que você pode ter para viver o sofrimento, para encontrar sentido.
Na oração, que é uma saída de si. Então, é uma saída do eu em busca do outro, que é Deus. Então, é uma saída na oração, saída de si pela oração, a saída de si pela vida fraterna, convivendo com outras pessoas, se dando a outras pessoas, fazendo ajudas de caridade, obras de caridade. E a saída de si na evangelização, onde eu saio de mim para levar e dar Deus ao meu irmão, ao outro. Então, esse movimento de sair do eu para o outro, do eu para o tu, né? Eu saio de mim para me dar. Porque não é para isso que nós somos criados, né? Às vezes a gente perde essa dimensão de que, enquanto criado no plano original, eu sou criada para me fazer dom, para me dar para Deus e me dar para os outros. Esses outros podem ser os mais próximos, mas não só estes. Eu sou chamada a ser um dom para a humanidade, porque nós somos um só organismo espiritual. E o outro, que se faz dom também, faz dom para mim, né? A irmã Carmelita, que está no Carmelo rezando e intercedendo em favor da humanidade, está fazendo um grande bem para mim. É um movimento de saída dela, mas que me alcança. Outro ponto, que é também essa dimensão da saída de si, é a experiência com a misericórdia divina. Eu preciso passar por essa experiência para poder dar sentido ao sofrimento. Entender que a misericórdia divina, ela é tão grande, ela é tão imensa. Volta, né, a parábola do Pai misericordioso que me acolhe. Porque da mesma forma que outros me ferem, eu firo também. E eu preciso fazer essa experiência de compreender que eu trago em mim as marcas do pecado. E que eu também erro. E que eu também vou ferindo as pessoas que se aproximam de mim. Até mesmo o meu sofrimento, a maneira como eu vivo a minha dor, ela pode provocar uma grande dor em outras pessoas. Quantas mães às vezes sofrem demasiadamente pela dor dos seus filhos? Então nós precisamos desse movimento de entrar na misericórdia de Deus, acolher essa misericórdia que me acolhe como eu sou, me perdoa e me quer como eu sou, na minha miséria, e ali eu encontro uma grande redenção. E na misericórdia divina eu encontro a grande redenção da minha vida e vai dando sentido também à minha condição de sofredor, de pecador. Nós precisamos também fazer um movimento de descentralização. O narcisismo, ele é fonte e causa de tristeza. O que aconteceu com Narciso, né? Nós temos o mito de Narciso. Ele se admirava tanto e se achava tão belo, tão belo, tão belo, que ele se apaixonou pela imagem dele que era refletida num rio e um dia morreu afogado, porque foi ao encontro dele próprio. Então, essa vida centralizada em si, essa vida que vive e gira em torno de si mesmo, e aquilo que era para ser um dom passa a ser um dom para mim mesmo, o que é impossível, e isso gera então uma grande tristeza. Deus é alegria. Deus é alegria. Nós precisamos fazer esse movimento de descentralização, saída de si, saída. Papa Francisco nos falou muito sobre isso quando nós estávamos reunidos com ele, como comunidade em Roma, em 2017. Ele dizia que a saída de si é uma grande sabedoria. Ele insiste muito nisso, né? A saída de si é uma grande sabedoria para nós neste tempo. Mas como eu vou sair de mim se eu não posso sair de dentro de casa? Eu também não posso. E a gente precisa buscar meios de sair de si, né? Eu posso sair de mim mesma ligando para alguém que há muito tempo eu não converso e que eu sei que está só. Eu posso sair de mim ofertando
algum alimento, algum bem material para alguém que carece desse bem. Existem muitas maneiras de fazer algo mesmo nesse tempo. E que você possa pedir a Deus essa graça, né? Que Ele vai iluminando, que Ele vai lhe mostrando as pessoas com quem você precisa se reconciliar, que você precisa buscar na sua vida. Talvez você esteja sofrendo porque você não quer dar o primeiro passo, porque você não quer descentralizar, porque você se achou ferido, porque você estava certo. Mas você ouviu o outro, você sabe o que o outro tem a dizer, o ponto de vista do outro acerca do que vocês viveram. Então essa descentralização, ela também te leva ao outro para que você possa encontrar-se também, né? Encontrar talvez um olhar diferente sobre a situação que você viveu e que vai dar muito sentido para isso que você vive hoje. E aí já entra no outro ponto, que é exatamente a abertura ao diálogo. Se eu passo pelo processo de ser misericordiada por Deus, eu vou misericordiar. E aí eu vou buscar o outro na abertura ao diálogo e vou fazer uma experiência de conversão, de compaixão, de compreensão e, sobretudo, de perdão. Muita dor a falta de perdão provoca. Muita dor. São pessoas que vão passando pela nossa vida, que vão nos ferindo e que nós não conseguimos perdoar. Então, essa abertura ao diálogo, e talvez esse diálogo, ele não precise nem ser um diálogo direto. Talvez a pessoa que lhe fez sofrer, você nem consiga mais conversar com ela de maneira pessoal. Talvez ela está muito longe, talvez ela tenha falecido, mas ainda assim você pode abrir, fazer um movimento interior de se abrir e tentar buscar com compaixão, com compreensão, com empatia, buscar dar sentido para aquilo que vocês viveram. Talvez tudo tenha sido um grande mal-entendido e desse mal-entendido uma grande dor. Então é muito importante que a gente faça esse movimento de abertura ao diálogo interior. Eu não estou dizendo para ir buscar satisfação, não é isso, ao contrário, não é buscar satisfação não, é deixar que o outro se abra e dê o seu ponto de vista acerca do que vocês viveram, é deixar que o outro possa mostrar o ponto de vista dele. Ou talvez, na sua abertura ao diálogo, também poder se expressar. Talvez o seu sofrimento seja porque você não pôde falar. E aí, na busca ao outro, você consegue fazer esse movimento de poder falar aquilo que não foi dito em uma situação anterior. Mas, sobretudo, o perdão. Nós precisamos nos abrir ao perdão. E por fim, eu queria falar sobre a esperança. A esperança. Diante de tudo que eu fui dizendo para vocês, diante de tudo que foi dito aqui, a esperança. A esperança. A esperança até mesmo na passagem do pecado original, que termina com uma grande esperança para nós quando Deus diz... Deus que não dialoga com o mal, né? Deus dialogou com o homem, mas não dialoga com o pecado. Ele diz o seguinte para a serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de sua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a grande esperança, logo quando Deus, diante do mal que o homem fez ao desobedecê-lo, ao querer ser também como Deus, Deus nos dá uma grande esperança. Uma esperança porque nós nascemos do amor, Deus é amor e nos criou, Deus nos fez como somos, nos deu uma alma, Deus nos quis, nos desejou
a vida é um dom e é para fazer, Deus nos dá essa graça de ter nos criado para nos fazermos dom e receber o dom que é o outro. E também porque por uma mulher veio a salvação ao mundo e em Jesus nós fomos libertos. Então aqui, né, a imagem de um ícone da Virgem Maria, Mãe da Ternura, que é esta figura que já estava lá no momento em que os nossos pais pecaram. Como eu disse, a humanidade sendo uma só, o pecado sendo então passado de geração em geração, também a graça é passada de geração em geração. Também a salvação é passada de geração em geração. Também o amor é passado de geração em geração. Por isso o nosso coração ele tem que estar tomado de esperança. Esperança, diante de todo o sofrimento, a grande esperança em Deus e na ação de Deus nas nossas vidas. No amar, no dar e no libertar. Deus nos criou para o amor. Deus nos fez dom e Deus nos libertou em Cristo quando nós ainda éramos pecadores, nos salvou, deu a vida por nós. E aí eu queria terminar esse momento fazendo uma oração à Virgem Maria, suplicando que ela, que feriu, que pisou a cabeça da serpente, que lhe feriu o calcanhar, mas ela que é a Senhora, concebida sem pecado original, ela que desconheceu, nunca pecou na vida, ela possa interceder por nós, não para que nós nos fechemos em nós mesmos, achemos que não somos pecadores, mas para que ela possa nos abrir à graça de Deus, para que ela possa, por sua intercessão, nos apontar o Cristo nas nossas vidas, para que ela possa, por meio da sua onipotência suplicante, transformar tudo aquilo que nós temos sofrido, toda a dor que nós temos vivido, em obra de amor, em um grande amor. Que ela possa transformar a nossa dor em um dom para a humanidade. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Até a próxima semana. Shalom.